Tradutor, Otaquinho Souta abriu lentamente os olhos. Ele se sentou e segurou a cabeça. Souta, você está bem? Saia rapidamente perguntou a ele. Sim. Estou bem, Souta respondeu antes de inspirar profundamente. Ele podia se lembrar claramente das vozes que ouviu antes. As imagens estavam borradas, mas ele tinha certeza de que estava conectado ao seu passado. Eles estavam falando sobre a porta. O que está vindo aqui e o que está do outro lado da porta? Além disso, sobre as 4 autoridades. Os 10 mandamentos estavam tentando encontrar essas autoridades. Quanto ele está conectado à porta? O aspecto dos pecados? E as estrelas do zodíaco? Tudo está conectado aos 3 portadores da calamidade? Há muitas perguntas em sua mente, mas ele não sabia a resposta sobre isso. Além disso, parece que alguém apagou deliberadamente suas memórias. Ele está sendo controlado por algumas pessoas? Essas pessoas estão conectadas ao sistema dele? Porra! Souta cerrou os dentes ao bater com o punho no chão. Ele odiava a ideia de alguém controlando ou manipulando ele. Principalmente se ele não tivesse ideia do que eles estavam planejando. Eles estavam apenas deixando no escuro. Droga! Essas pessoas. Sou apenas um peão? Não vou deixar as coisas correrem do jeito que eles planejaram. Eu farei o que eu quiser. A raiva enchia seu coração. Ele nem sabia se estava dançando na palma da mão de uma pessoa desconhecida. Ele não gostou dessa sensação. Foi desagradável. Souta! Por que você está tão bravo? Saia estava confusa. Ela nem sabia por que Souta caiu inconsciente antes e sabia que ele de repente ficou com raiva. Souta fechou os olhos e respirou fundo. Depois de um tempo, ele abriu os olhos mais uma vez e disse, estou bem agora. Parece que ele tinha que saber tudo. Ele queria saber o que eles estavam planejando para ele. Ele não gostou de ser mantido no escuro. Mas, por enquanto, ele deve se concentrar em seu objetivo. Ele saberá a verdade no futuro. Não, ele tentará saber. Ele vai usar tudo o que ganhou. Souta examinou seu corpo. Seu cabelo cresceu um pouco, mas sua cor mudou. Ele tinha uma cor vermelho sangue e seus olhos eram da mesma cor. Seu tom de pele era mais escuro, pois era quase preto. Uma gema vermelha com o tamanho de um punho estava situada no centro de seu peito. Era seu orbe de monstro. Ele pensou que seu orbe de monstro seria interno, mas parece que era o mesmo que Yuko, um orbe de monstro externo. Em sua orbe de monstro, uma tatuagem tribal vermelha clara se espalhou em seu peito. Parece que foi um par de olhos. Suas unhas afiadas também ficaram vermelhas. Ele também ficou mais alto por 1 polegada. Bem, não é tão ruim. Pelo menos ele ficou mais alto. Mas o problema era que ele só tinha um braço. Ele pensou que iria regenerá-lo quando evoluísse, mas parece que não é o caso dele. Sua regeneração de HP foi de 196 por hora. Ele receberia a habilidade de regenerar seus membros se atingisse 300 por hora. Bem, ele já estava na metade do caminho, então não é tão ruim. Souta murmurou enquanto ativava a pulseira que Alice deu a ele. Ele mudou sua aparência de volta ao humano normal, mas não conseguia esconder o orbe do monstro. O efeito da pulseira não estava afetando a parte onde seu orbe monstro estava situado. Estou sempre usando roupas, então não é muito. Mas nesse ritmo, Souta coçou o queixo. Nesse ritmo, ele não poderia ir para um bordel. Foi um grande problema. Essas garotas reconheceriam o orbe do monstro no momento em que o vissem. Espere! Oh! No submundo, as pessoas raramente viam um orbe de monstro. Eles nem sabiam que todos os monstros poderiam formar não apenas um dragão. Se for esse o caso, ele poderia dar algumas desculpas. Mas em Imperium, o orbe do monstro era amplamente conhecido. Todos o reconheceriam em um único olhar. Mas ele não estava em Imperium. Ele estava atualmente em um submundo. Bom. Souta acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita. Depois de se acalmar, ele olhou para a última mensagem em seu sistema.
Ele não leu porque sentiu aquela dor intensa antes. Você atingiu o terceiro estágio de evolução. Você finalmente se tornou um monstro de verdade. Cada vez que você subir de nível, você ganhará 100 de HP, 20 de energia, 20 de vigor, 50 de força, 30 de agilidade, 30 de destreza, 30 de inteligência, 30 de vitalidade, mais 5% de dano físico e de energia, mais 5% para toda a resistência, e mais 10 para recuperação de HP, energia e vigor. É disso que ele estava falando. Os benefícios de subir de nível após atingir a terceira evolução eram algo que não poderia ser comparados com a segunda evolução. Na segunda evolução, ele recebeu apenas 15 pontos de força e 10 pontos de agilidade, destreza, inteligência e vitalidade cada vez que subia de nível. A diferença era muito grande. Souta saiu e encontrou Yuko sentada sozinha. Ela estava olhando em volta tentando ver se alguém se aproximaria deste lugar. Mestre! Yuko se virou para olhar para Souta. Ela naturalmente sentiu a diferença na vibração de Souta. Sim, embora Souta estivesse escondendo sua aura, Yuko ainda podia sentir isso com seu instinto. Sim, eu alcancei seu nível. Eu também sou um monstro de terceira evolução agora. Souta sorriu enquanto ele acariciava sua cabeça. Yuko simplesmente fechou os olhos enquanto apreciava o cafuné em sua cabeça. Vou entrar em contato com o Lida primeiro. Ele disse enquanto tirava o talismã da transmissão do bolso. Ele então a contatou. Lídia, ele disse, mas quem respondeu não foi Lídia, mas Isabela. S. Souta. Lídia está dormindo agora. Oh! Você pode acordá-la? Eu quero fazer algumas perguntas a ela. Ele disse a Isabela. Tudo bem. Por favor, espere um momento. Disse Isabela. Depois de alguns momentos, Souta ouviu a voz de Lídia. O que você quer saber, Souta? Ela perguntou rapidamente. Eu quero saber sobre a situação do mundo-prisão. Sobre os governantes deste mundo. Souta perguntou a ela e Lídia lentamente explicou a ele sobre os guardas, o governante deste mundo. Por sua explicação, Souta entendeu o estado deste mundo. Ele também aprendeu com ela o território dos guardas e as prisões que eles controlavam. Prisões catástrofe. Este era seu alvo agora, já que a maioria das criaturas poderosas estava sendo detida naquele lugar. Ele tinha certeza de que se libertasse as criaturas daquele lugar, elas causariam um caos neste mundo. Mas uma única prisão com classificação de catástrofe não era suficiente. É por isso que ele tinha Lídia do outro lado para libertar as criaturas da outra prisão catástrofe. Agora que ele atingiu a terceira evolução, ele não iria desistir dos comandantes do grande Império Astley. Eles não podiam representar uma ameaça para ele com sua força atual. A menos que eles tivessem mais de 50 ranks B à sua disposição, ele não teria problemas ao lutar contra eles. Será necessário um grupo de rank especializado em diferentes classes antes que possam subjugá-lo. Com sua força atual, ele era ainda mais forte do que Yuko. Vamos sair agora. Todas as forças do grande Império Astley estavam tentando encontrar o grupo de Souta. Eles estavam procurando em todos os lugares, tentando encontrar seus rastros. Souta e Yuko chegaram a uma das maiores prisões catástrofes do mundo. Estava sob o governo do terceiro diretor, um poderoso diretor especializado em empunhar lanças. Esta prisão era grande e parecia que Souta estava olhando para uma cidade. Paredes de 50 metros cercavam todo o local e havia mais de dezenas de postos de segurança que olhavam ao redor, guardando o local. Além disso, canhões foram instalados nas paredes com uma lacuna de 20 metros. E no centro do local, havia um enorme edifício de 500 metros de altura. Este prédio não tinha janela e só tinha uma porta. Yuko, fique aqui um pouco. Vou entrar sorrateiramente lá. Souta disse a Yuko antes de sair. Ele usou sua habilidade Toca e foi para o subterrâneo. Ele tinha certeza de que esse tipo de base não possuía nenhum dispositivo sensorial ou barreira esférica que a protegesse no ar e sob o solo. Depois de algumas dezenas de minutos, ele conseguiu se esgueirar para dentro do lugar. Dentro da prisão era diferente do que ele esperava. Gritos e choros de pessoas podiam ser ouvidos.
Os guardas torturavam os prisioneiros neste lugar. Vou observar este lugar primeiro, antes de começar a libertar os prisioneiros. Souta disse interiormente. Ele então olhou para o prédio mais alto e silenciosamente se aproximou dele. Esconder-se neste tipo de lugar não era nada para ele. Os guardas eram apenas do ranking e nenhum deles era do tipo sensorial. Vamos ver,